Boa tarde. Estamos iniciando mais uma coletiva online do Governo de Pernambuco. Contamos hoje com a presença do secretário estadual de Saúde e do representante da Sociedade Brasileira de Imunizações no Comitê Técnico Estadual para Acompanhamento da Vacinação contra a Covid-19, o médico Eduardo Jorge da Fonseca. Contamos também com a presença dos intérpretes Jefferson, Sueli e Magna. Eles vão iniciar com algumas considerações e, em seguida, partiremos para as perguntas. Bom, boa tarde, Camila. Boa tarde aqui ao nosso Eduardo Jorge da Fonseca Lima, representante da Sociedade Brasileira de Imunizações no nosso Comitê Técnico Estadual. Pernambuco montou desde o final do ano passado um comitê técnico que acompanha o processo de operacionalização da vacinação aqui no estado. Boa tarde a todas e todos. Na análise de mais uma semana epidemiológica, semana de número 16, nós continuamos numa situação de estabilidade nos indicadores, mas ainda em níveis muito elevados e com um grande contingente de pessoas internadas na nossa rede hospitalar, tanto pública quanto privada. Em relação aos casos de síndrome respiratória aguda grave, foram notificados na semana 16 1.564, uma redução de 2% em relação à semana 15 e uma queda de 12,5% na comparação com a semana 14, mas ainda nós consideramos dentro de um padrão de estabilidade. Em relação à Central de Regulação de Leitos, houve uma redução de apenas 1,5% nas solicitações. Nas solicitações de leitos de UTI, houve oscilação para mais, com 12 casos de uma semana para outra, aumento de 1,15%. Por outro lado, tivemos uma queda de 5% nas solicitações de leitos de enfermaria. Apesar de taxas de ocupação ainda elevadas, a oferta de leitos já supera o número de solicitações ativas. Isso significa que o paciente que necessita de internação, tendo condição de transferência, sempre feita essa avaliação, isso tem sido feito de forma imediata. Apesar disso, volto a ressaltar, a situação ainda é grave, ainda temos uma sobrecarga do nosso sistema de saúde e precisamos então cuidar desse momento, que ainda é um momento delicado. A evolução da doença depende muito de nossas atitudes, como temos dito sempre. Só vamos evitar novas perdas e uma nova aceleração do vírus neste período, especialmente de sazonalidade, de maior ocorrência de doenças respiratórias, se todos nós trabalharmos no sentido do cuidado, se houver uma consciência de cuidar de si, cuidar do próximo, sempre que for sair de casa, usar a máscara corretamente, cobrindo a boca e o nariz, garantir o distanciamento físico, o distanciamento social possível, né? E sempre buscar fazer a higiene adequada das mãos, com água e sabão, se possível também utilizando o álcool, para fazer essa higiene. Para finalizar, Pernambuco recebeu pela manhã mais 212.450 doses de vacinas contra a Covid-19, sendo 208.250 da AstraZeneca Fiocruz e apenas 4.200 da Coronavac do Instituto Butantan. Ainda temos a previsão de novas remessas, uma expectativa de novas remessas neste final de semana. A informação é que até amanhã novas doses estão sendo entregues ao PNI, que poderá haver uma nova chegada de imunizantes entre sábado e domingo. Também tivemos há pouco a reunião da CIB e reiteramos que essas poucas doses da Coronavac que chegam, assim como todo o estoque que porventura os municípios ainda tenham, devem ser utilizadas para resguardar a segunda dose de Coronavac daquelas pessoas que já tomaram a primeira dose. Também decidimos que com as novas doses de AstraZeneca, poderemos iniciar a vacinação das pessoas com comorbidades a partir da realidade de cada município. Esse montante que chega hoje, pelos nossos cálculos, é suficiente para que nós completemos
a vacinação das pessoas com mais de 60 anos na primeira dose. Então, a partir daí, já haverá uma pequena quantidade nesse momento que poderá ser utilizada pelos municípios para iniciar o grupo das comorbidades e deficientes, conforme e gestantes também, né, e puérperas, conforme nota técnica atualizada do Ministério da Saúde da segunda-feira que passou. No caso das comorbidades, neste momento, conforme a avaliação, inclusive, do nosso Comitê Técnico Estadual, serão priorizadas aquelas pessoas com doença renal crônica em hemodiálise, obesos com índice de massa corpórea maior do que 40, pessoas com síndrome de Down, transplantados de órgãos sólidos ou de medula óssea, pessoas vivendo com HIV e imunossuprimidos. Aqui, ressalto que a imunização deve seguir critérios epidemiológicos. Nesse sentido, precisávamos garantir primeiramente a proteção dos idosos, grupo mais vulnerável e responsável por cerca de 75% do total de mortes pela Covid-19 em nosso estado. Agora, após o início da proteção para todos acima dos 60 anos, se faz urgente a proteção das pessoas com comorbidades, que também têm um risco agravado de óbito por Covid, especialmente nas faixas etárias entre 50 e 60 anos. Para se ter ideia, 60% das pessoas que morreram pela Covid-19 em Pernambuco tinham algum tipo de comorbidade. Além das comorbidades, como já falei, também estarão inclusas nesta fase as pessoas com deficiência permanente e cadastradas no BPC, no Benefício de Prestação Continuada, e com idades entre 55 e 59 anos. Além disso, conforme acabamos de pactuar com os municípios, daremos início também à vacinação das gestantes e das puérperas, priorizando nesse momento aquelas com comorbidades, independentemente da idade. A inclusão deste grupo, estimada em 116.450 mulheres em nosso estado, também é de extrema importância, já que os estudos apontam que a Covid-19 aumenta o risco de morte para essas gestantes, além do risco de prematuridade dos seus bebês. Também é importante ressaltar que o quantitativo de doses da AstraZeneca para os municípios de Olinda, Jaboatão e Recife, que será distribuído nesse momento, será menor, porque essas cidades irão receber as doses das vacinas da Pfizer, que devem chegar no final de semana, no mais tardar na próxima segunda-feira. O governo de Pernambuco vai continuar trabalhando e fazendo sua parte, preparando a estrutura para o recebimento das vacinas e acelerando a distribuição das doses, sempre de forma justa e baseada em critérios técnicos e científicos, de forma equânime para todos os municípios. A vacina é um direito que traz benefícios para todos e é o caminho para superarmos a pandemia. Acompanhe o calendário de vacinação da sua cidade e, se chegou sua vez, exerça esse direito. Isso vale também para a campanha que está em curso da vacinação para a influenza. Muito importante que as pessoas que possam se vacinar também contra a influenza. Vacina sim, cuidado sempre. Passar a palavra agora para o doutor Eduardo Jorge, que nos dá a honra de sua presença hoje aqui para falar um pouco sobre essa questão, Eduardo, especialmente, inicialmente, da segunda dose com algum retardo por conta da escassez de entrega pelo Ministério da Saúde. Seja bem-vindo. Muito boa tarde, doutor André Longo, secretário de Saúde do Estado de Pernambuco. Boa tarde a todos que estão aqui e aos que estão assistindo agora. Então, essa pergunta de doutor André é muito importante. Eu imagino uma angústia que as pessoas que estavam com a segunda dose da Coronavac, agendada para os próximos dias, e por desabastecimento do governo federal, que tinha orientado no mês de março, que as doses não precisariam ser guardadas para a segunda dose,
e se seguiu isso em todo o Brasil. Entretanto, eu trago uma tranquilidade para essas pessoas. Vacina administrada é vacina computada. Nós não reiniciamos esquema vacinal. Idealmente, a vacina Coronavac precisaria ser feita em intervalo que foi a pesquisa, de 14 a 28 dias. Posteriormente, se percebeu que as vacinas administradas entre 21 a 28 dias eram mais eficazes e, por causa desse aspecto, eu fico muito tranquilo ao dizer que não será esse atraso de 10 dias que prejudicará a imunidade das pessoas que não poderão tomar esta semana a segunda dose da vacina Coronavac. Estamos em uma pandemia, em uma grave pandemia. Então, quanto mais rápido as pessoas tomarem a vacina, quanto mais rápido completarem o seu esquema com as 2 doses, melhor. Entretanto, as pessoas que não tomaram por esquecimento, por adoecimento, a pessoa pode ter tido Covid deste intervalo da primeira para a segunda dose, ou como está acontecendo nesta semana, por falta de vacina, não haverá um prejuízo da resposta imunológica, baseado em quê? Baseado em estudos com vacinas de plataforma semelhante, que são as vacinas inativadas, como é a Coronavac. Então, essa é a minha primeira orientação, que acalme o coração, que tomarão a vacina assim que tiver disponível e provavelmente nos próximos 10, 15 dias essa vacina estará outra vez no Brasil inteiro. Boa tarde, por enquanto. Vou juntar as 2 primeiras perguntas, que são... acho que os 2 podem responder, né? Primeiro, Gabriel Trigueiro, do Diário de Pernambuco. Quantas doses Pernambuco deverá receber na primeira remessa de vacinas Pfizer? Em quais municípios será aplicada e em qual público-alvo? E também Fábio Calado, da TV Clube. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, anunciou que devem chegar hoje as primeiras doses da vacina Pfizer. A recomendação inicial do Ministério é de que as doses sejam aplicadas nas capitais por conta das limitações de armazenamento. Como será a logística e o armazenamento dessas doses? O Estado já tem um cronograma sobre como e onde serão utilizadas essas doses? Bom, eu vou começar, Eduardo, depois você complementa aí com alguns aspectos técnicos que eu acho que são importantes. Mas, primeiro, em relação à questão da distribuição. A nossa expectativa é receber algo em torno de 17 mil doses, né, de Pfizer. Essas doses, inicialmente, o Ministério está distribuindo para as capitais. Aqui em Pernambuco, a gente fez um acordo em CIB, uma pactuação em CIB, que para que isso não ficasse só no Recife, pela dinâmica aqui de proximidade com Jaboatão e Olinda, a gente faria uma divisão para que fossem aplicadas nesses 3 municípios. Inclusive, nós vamos fazer uma compensação com esses 3 municípios em relação ao recebimento de AstraZeneca. Então, eles vão receber uma quantidade menor de AstraZeneca em relação aos outros municípios, porque receberão essas doses de Pfizer. Então, nesse momento, a gente estava acabando de sair de uma reunião CIB, ratificamos esse entendimento. Nós temos expectativa de receber no final de semana, a gente não sabe ainda ao certo qual será o dia. Hoje, a gente teve informação de que 6,5 milhões de doses de AstraZeneca Fiocruz seriam entregues ao PNI de hoje para amanhã, que 600 mil doses de Coronavac também seriam entregues ao PNI até a data de amanhã, 30 de abril, e, além disso, tem a entrega da Pfizer. Então, a expectativa é que venha um lote com essas 3 vacinas, durante o final de semana, no mais tardar até a segunda-feira, para que a gente possa dar continuidade ao processo de vacinação. Então, a expectativa ainda é maior. Atualmente, o programa ele vai depender muito mais de AstraZeneca para a primeira dose. Então, a gente está recebemos
um quantitativo expressivo hoje de mais de 200 mil doses de AstraZeneca, como eu disse, para completar as pessoas idosas. Já vai dar para dar um primeiro passo em relação às comorbidades. No final de semana, vai chegar mais, a expectativa é de mais 250 mil doses. Aí a gente dá um pontapé maior, realmente dá uma acelerada em relação a essas comorbidades, a esses deficientes na faixa etária de 55 a 59 anos. E a expectativa é que até o final do mês a gente tenha um quantitativo mais expressivo em relação à AstraZeneca. Coronavac, como bem lembrou Eduardo, a gente ainda está tendo uma dificuldade no processo de entrega. Todas as doses que cheguem devem ser necessariamente guardadas para fazer a segunda dose. É fundamental isso. Se a expectativa de 600 mil doses, daria algo em torno de 24 mil doses, 24, 25 mil doses que estariam sendo disponibilizadas para Pernambuco nesse momento. Então, nossa expectativa, esperamos que se concretize, é de recebimento de mais vacinas durante o final de semana e até a segunda-feira, além daquelas que nós já recebemos hoje. Eduardo, se você quiser complementar com alguma questão técnica que eu acho importante, em relação à Pfizer, que é uma novidade para a gente aqui. Eu acho que a chegada da vacina Pfizer é um motivo de satisfação, né? Nós estávamos só com 2 vacinas para um país continental, para um país que não fez o dever de casa em agosto e em setembro. E quando se incorpora uma outra vacina, especialmente uma vacina de RNA como a vacina da Pfizer, é motivo de alegria. Entretanto, o quantitativo ainda é muito pequeno, mas já ajuda, especialmente para esta etapa que começaremos com a vacinação dos pacientes imunodeprimidos. Em relação à escolha pelas capitais e região metropolitana, isso tem a ver com a conservação desta vacina, que para ter uma conservação em 15 dias, que é o tempo que vai ser usada esta vacina, ela precisa de ser refrigerada em freezer de menos 25 a menos 15 graus. Então, para facilitar a região de Recife, Olinda, Jaboatão, seria mais fácil a aplicabilidade prática desta vacina. Gabriel Dias, do site da Rádio Jornal. Enquanto o Recife avança para vacinar profissionais de educação, algumas cidades do interior ainda não chegaram nem sequer nos 60 mais. É o caso de Caruaru e Gravatá, por exemplo. Qual a explicação para esse descompasso? Bom, as vacinas elas são distribuídas de acordo com os grupos prioritários do PNI para todos os municípios de forma equânime, de acordo com a população, com campanhas de vacina anteriores. E esse é um processo absolutamente auditável, que é acompanhado pelo COSEMES, pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde, com os quais nós estivemos reunidos agora há pouco, é acompanhado também pelo próprio Ministério Público e é pactuado com os municípios na CIB, na Comissão Intergestores Bipartite. Então nós estamos, como disse, entregando nesse momento, a partir de amanhã, doses para completar os 60 anos ou mais, a primeira dose de todos os municípios pernambucanos. Então a nossa expectativa é de que a gente alinhe todos os municípios com mais de 60 e vários municípios já vão poder dar passos em relação à questão das comorbidades. Então, nesse momento, a decisão de vacinar professores foi uma decisão tomada pelo Recife, não foi uma decisão pactuada em comissão intergestores bipartite, da autonomia do município, mas não há doses sendo distribuídas específicas para professores. É preciso ficar claro que as doses estão sendo distribuídas neste momento para idosos e para comorbidades, a partir da entrega de hoje. Então, certamente, o Recife está pegando uma parte dessas vacinas para fazer este movimento em relação aos trabalhadores da educação. E volto a dizer que essa não foi uma pactuação feita para todo o estado de Pernambuco. Nós estávamos nesse momento reunidos, eu saí inclusive para vir aqui da Comissão Intergestores Bipartite, deixei um representante do estado lá. A gente está pactuando novamente
em relação a essa questão da distribuição das doses que estão chegando esta semana. Mas, em princípio, a prioridade do Estado nesse momento é vacinar todos os idosos com 60 anos ou mais com a primeira dose e iniciar as comorbidades. Site da TV Jornal pergunta: na última segunda-feira, o governo de Pernambuco pactuou com os municípios que as doses remanescentes de Coronavac fossem, prioritariamente, usadas na aplicação da segunda dose em quem já havia começado o esquema vacinal. Na quarta-feira, no entanto, a Prefeitura do Recife decidiu adiar a aplicação da segunda dose, mas continua aplicando a primeira dose em novas pessoas. Considerando que não há estudos robustos que comprovem se a aplicação tardia da segunda dose vai ter efeito igual, maior ou menor, qual a orientação atual da Secretaria? E qual seria a quantidade de dias limite para o intervalo entre as duas doses? Bom, só para fazer um pequeno reparo, as primeiras doses estão sendo feitas com AstraZeneca, tá? Não se confunde com a necessidade da segunda dose para a Coronavac. Como eu disse, como o Eduardo também disse no início, nós temos um problema com o fornecimento pelo Butantan, Ministério da Saúde, da Coronavac. Então, isso retardou o aprazamento da segunda dose para algumas pessoas. Então, o problema hoje que nós temos de estoque é de Coronavac para a segunda dose. Mas o programa estadual de imunizações ele tem avançado com a primeira dose com a AstraZeneca. Então, não se confundir, que se está preterindo a segunda dose em detrimento da primeira. Não é isso. O programa continua fazendo primeiras doses com a AstraZeneca e aguardando a recomposição do estoque, que está sendo feita de forma paulatina. Hoje chegaram 4.000 doses. No final de semana nós temos a expectativa de que chegue mais algo em torno de 24, 25 mil doses para Pernambuco. Lembrando que o descolamento é em torno de 110 mil doses, entre aquilo que é necessário para complementar todas as pessoas com segunda dose de Coronavac aqui no estado. Então a gente tem a expectativa de que até o final da semana que vem, a gente possa estar recompondo isso e as pessoas vão, na medida em que essas doses de Coronavac vão chegando, elas vão sendo vacinadas. Eduardo falou aí a questão, pelo histórico dessas vacinas, né, Eduardo? Se você quiser complementar aí, fique à vontade de reforçar a mensagem. É só para reforçar realmente a mensagem. Então, a vacinação em Pernambuco, ela continua com a primeira dose com a vacina da AstraZeneca. A recomendação é, aonde tiver um pouquinho de Coronavac, essa deve ser reservada para complementar a segunda dose dos que tomaram a primeira dose e estão em um período de 21 a 28 dias para tomar. A gente espera e tem esperança mesmo do verbo esperançar que nos próximos 15 dias esteja regularizado o quantitativo de dose de Coronavac e que podemos regularizar que todas as pessoas vão poder tomar, sim, a segunda dose, quem tomou a primeira Coronavac. Kétuli Góes, da Universitária FM. O Fórum dos Governadores esteve reunido há 2 semanas com representantes da OMS e da ONU. De lá para cá, houve alguma nova informação acerca da entrega das vacinas viabilizadas pela OMS? Algo sobre o IFAS em atraso? Alguma garantia de compra ou repasse de insumos e medicamentos para as UTIs? Bom, esse processo está sendo tratado, o Ministério da Saúde tem buscado antecipação, como os governadores também, do consórcio COVAX Facility, tentando trazer doses de forma mais rápida, antecipada, em relação ao calendário antes divulgado. Tem sido feito um esforço, acho que o mundo está entendendo a necessidade de fazer esse gesto com o Brasil por conta do cenário epidemiológico do Brasil. Tem sido feito esforços para isso, buscando antecipar tanto vacinas do consórcio COVAX como vacinas da Pfizer, que também estão adquiridas na perspectiva de que a gente possa buscar fazer o programa acelerar de uma maneira mais rápida.
Em relação à segunda dose, Você já fez essa pergunta de Thalita aqui? É a próxima? É a próxima. Tá. Vai lá. Thalita Marques, da TV Pernambuco. Com este atraso na remessa de vacinas Coronavac pelo governo federal, como o Pernambuco vai proceder com os próximos lotes da vacina? Vai passar a guardar a segunda dose como antes? Sim, eu acho que depois do ocorrido, né, agora, em relação a Coronavac, né, e pela instabilidade, né, que a gente está vendo em termos de produção e ainda mais agora com essa questão do IFA, né, nós temos problema na Índia, né, nós estamos com um problema sério na Índia agora em relação a insumos. Isso pode comprometer a entrega de produtos e isso dificultar, né, o processo de fabricação das vacinas. Então, a recomendação da CIB vai ser agora, todas as doses que chegarem, guardar, em relação especialmente à Coronavac, guardar a segunda dose. A AstraZeneca, por conta da dificuldade, por conta da facilidade, na verdade, do espaçamento de dose de 3 meses, a gente tem uma segurança maior para fazer tudo como primeira dose. Lara Cavalcante, da Rádio Petrolina FM. Tem sido recorrente aqui em Petrolina os registros de bebês e crianças confirmados com Covid-19 no boletim diário da Prefeitura. Diante desta constatação, como estão os casos de internações em leitos intermediários do Dom Malan e nos leitos de UTI Covid-19 pediátricos no Recife, já que em nossa região não temos leitos de UTI pediátricos para o tratamento da Covid-19 e os pacientes daqui precisam ir para a capital? Bom, a gente tem feito um investimento em leitos de UTI pediátrica, é uma dificuldade grande, Eduardo Jorge, como pediatra, sabe, a dificuldade que é hoje conseguir intensivistas pediátricos para montar equipes, né, de terapia intensiva, mas Pernambuco tem buscado trabalhar, abrimos só nestes últimos 6 meses mais 20 leitos de terapia intensiva pediátrica, 10 na maternidade Brites de Albuquerque, 10 do IMIP. Estamos em tratativas com o IMIP para ampliar ainda mais 10 leitos de terapia intensiva. No interior isso é muito mais difícil, na perspectiva da fixação desses intensivistas nas cidades do interior. Mesmo assim, nós estamos trabalhando para abrir leitos de terapia intensiva pediátrica em Araripina, em Euricuri, em Salgueiro, numa perspectiva de interiorização, né? Essa é uma meta que a gente tem para estes próximos meses. A gente tem informações que a maioria dos casos de CIRAG em crianças, lá na região da 4ª Macro, na 8ª Geres, especialmente as crianças no Dom Malan, tem se mostrado negativas para a Covid-19. Neste ano, a unidade notificou 171 pacientes suspeitos e apenas 3 positivaram para a doença, mostrando que outras afecções virais, bacterianas, são mais comuns em criança até do que a própria Covid-19. Eduardo, quer complementar alguma coisa? Fica à vontade. Complementando o que o doutor André ressaltou, os leitos de UTI pediátrica em Pernambuco e no Brasil inteiro é uma carência muito grande. Mas a gente aproveita este momento para ressaltar que Covid realmente poupou as crianças de quadros graves. Apesar de os poucos leitos de UTI pediátrica estarem com 90% da taxa de ocupação, a gente reforça que a maioria são casos CIRAG e não obrigatoriamente Covid. Então, as formas graves de Covid realmente foram poupadas às crianças e continuam com os idosos e agora sim um grupo especial que são os adultos jovens com taxas alarmantes. Cíntia Leite, do Jornal do Comércio. Atrasar a segunda dose da Coronavac ou da AstraZeneca prejudica a eficácia dessas vacinas? Os estudos estimam a eficácia desses imunizantes quando a segunda aplicação é feita após o limite de 28 dias ou 3 meses. Até quando pode ser feita esta segunda dose sem perda de eficácia? Minha amiga Cíntia, essa é uma resposta difícil. Os estudos foram feitos com 28 dias.
Então, nós não temos uma segurança total em afirmar isso. Entretanto, é altamente improvável que um atraso de uma vacina inativada interfira em sua imunogenicidade. Então, a gente está absolutamente resguardado em paralelo com outras vacinas inativadas, que este atraso de poucos dias não haverá prejuízo de imunidade com este atraso. Vou juntar as duas próximas perguntas. Primeiro, Pedro Alves, do G1. Pernambuco confirmou até agora 2.511 casos graves de Covid-19 notificados somente em abril. O valor é menor que março, com 3.842 casos, mas o mês ainda não acabou e já é maior que todos os outros entre agosto de 2020 e fevereiro de 2021. Diante do cenário atual, com recorde de internados em UTIs, o Estado vai seguir com as medidas de restrição brandas como estão? E também a Marco Zero Conteúdo pergunta: mesmo com o alto patamar de casos confirmados e mortes por Covid-19, o governo vai seguir cedendo à pressão dos setores econômicos e ampliar a reabertura dos estabelecimentos? Bom, nós tivemos uma grande aceleração da doença entre fevereiro e março. Nós estabilizamos num patamar elevado, como nós temos mostrado aqui semanalmente. Atingimos o que a gente chama de platô. As medidas restritivas impopulares, que foram tomadas com muito arrojo por Pernambuco, pelos estados do Nordeste, vários estados, no momento adequado, quando da aceleração da pandemia, foram fundamentais para a gente ter a reversão da aceleração da doença nesse momento em que a gente vive a nossa sazonalidade de maior ocorrência de doenças respiratórias, momento propício para a maior contaminação por parte do vírus. Então, as medidas restritivas rígidas foram adotadas fortemente no mês de março. Nós já vimos com outras medidas restritivas antes disso. Agora, em abril, nós iniciamos um plano de convivência, retomamos um plano de convivência, mas ainda com medidas restritivas importantes. É preciso dizer que alguns setores da economia sequer retomaram suas atividades, como todo o setor de eventos, por exemplo. A gente tem hoje uma limitação rígida em relação ao funcionamento daquelas atividades recreativas, de bares, de restaurantes, com um fechamento às 20 horas durante a semana, fechamento às 18 horas durante o final de semana. Então, a gente não considera essas medidas brandas, a gente considera essas medidas adequadas para o momento epidemiológico que nós estamos vivendo. Então, abril é um mês de estabilização de números ainda em patamares altos, nós não estamos baixando a guarda, a cautela é extremamente necessária nesse período de sazonalidade, então as pessoas precisam tomar cuidado, esse cuidado precisa ser ampliado toda vez que for sair de casa, isso independente dos estágios que nós estamos em relação a medidas restritivas. Eu sempre disse aqui que não adianta a adoção de medidas restritivas pelo governo, se não houver a colaboração, consciência da população neste processo, fazendo aquilo que é o trivial, o básico da educação sanitária, num momento como esse de pandemia, que é seguir aquelas regrinhas básicas da máscara, do distanciamento e da higiene das mãos. Então, nós vamos continuar acompanhando esses números. Nós temos agora uma segunda fase, onde o Comitê de Enfrentamento recomendou, até o dia 9 de maio, a prorrogação dessas medidas, com alguns pequenos ajustes de horário, mas ainda estamos em medidas restritivas, ainda estamos com extrema cautela em relação à retomada dessas atividades, protocolos devem ser seguidos e a consciência da população é fundamental toda vez que for sair de casa. E isso será determinante para os próximos passos desse plano de convivência. Muita cautela enquanto durar a nossa sazonalidade, essa é a regra do que temos recomendado como autoridade sanitária ao Comitê de Enfrentamento. Infelizmente, ainda temos muito sofrimento por parte das atividades econômicas, a gente respeita todos esses setores das atividades econômicas, pede compreensão, pede ainda paciência,
em relação a essas próximas semanas que serão decisivas para que a gente possa ter um segundo semestre melhor em relação a este primeiro semestre. Wellington Silva, da Folha de Pernambuco. Mais de um ano após o início da pandemia, ainda há profissionais que insistem em usar medicamentos do kit Covid para combater a doença, mesmo sem comprovação científica. Nesta semana, uma operadora foi multada por forçar médicos a receitarem tratamento precoce contra a Covid. A Secretaria continua distribuindo esses medicamentos na rede estadual. Qual o posicionamento da Secretaria sobre a conduta de profissionais que ainda prescrevem esses medicamentos para combater o coronavírus? Bom, nós não recomendamos, né, a utilização dessas medicações. A medicina baseada em evidências já tornou-as proscritas, né, para essa situação. A gente sabe que, infelizmente, utilizando-se da figura da autonomia médica, alguns profissionais ainda continuam prescrevendo essas medicações. Essa é uma situação que tem que buscar respaldo ou não nos conselhos profissionais, no Conselho Regional de Medicina, no Conselho Federal de Medicina. A gente tem procurado, em todas as vezes que se posiciona em relação a isso, colocar da necessidade de se seguir a ciência e seguir as sociedades de especialidades específicas para essas especialidades que a Sociedade de Infectologia, né, entre elas, que não recomendam a utilização dessas medicações, né, no dia a dia para tratamento precoce, chamado assim, né, da Covid-19. A gente tem procurado deixar isso muito claro e nós não temos mais, né, essa medicação, né, sendo distribuída, né, para as nossas unidades de saúde, né, desde que foi, né, colocado claramente, que vocês lembram, lá no começo da pandemia, havia até um estudo sendo realizado aqui em Pernambuco, né, com essas medicações, né, e outras medicações, era um braço de estudo. Então, algumas unidades, inclusive de referência, estavam participando desse estudo, como o Hospital Universitário Oswaldo Cruz. Mas tão logo houve uma decisão, né, por parte da OMS, esses estudos, inclusive, foram interrompidos e não mais deve ser utilizados na rede pública estadual essas medicações. Emília Lucena, da Rádio Folha. Além dos 2 imunizantes já utilizados, quais os outros que o Estado está em negociação para aquisição? Repete, por favor. Emília Lucena, da Rádio Folha. Além dos 2 imunizantes já utilizados, quais os outros que o Estado está em negociação para aquisição? Bom, em negociação nós estávamos com a Sputnik, né? A Sputnik V, nós chegamos a concretizar, né, um contrato com o Fundo Soberano Russo, vários estados do Nordeste. Nós chegamos a adquirir 4 milhões dessas doses e aguardamos, por óbvio, a autorização dos órgãos competentes para fazer, e está previsto lá no contrato, que só haverá a disponibilização das doses e o desembolso financeiro por parte do Estado, se houver aprovação, por óbvio, né, dos órgãos competentes, no caso a Anvisa, para a importação, né, da vacina. Né. Outras conversas não têm progredido, né, do consórcio. A gente está procurando todas aquelas vacinas que possam ser seguras, eficazes, que tenham demonstração de qualidade, que tenham aprovação, né, por parte da Anvisa. O governo federal também frustrou-se em relação à Covaxin, né, que foi também rejeitado em relação pela Anvisa. Estamos aguardando, né, que haja disponibilidade, mas o foco deve ser sempre que o PNI possa ter acesso a essas vacinas e distribuir. Como bem disse o doutor Eduardo, agora vamos ter a satisfação de receber a Pfizer, né, que é muito importante, né, esse momento. A contratação de 100 milhões de doses, nós estamos recebendo 1 milhão e estamos comemorando. Né? Espero que elas possam chegar com mais rapidez aos estados para que a gente possa ampliar a imunização. Mas de concreto, realmente, só havia a negociação com a Sputnik V, que nesse momento encontra-se pendente
de maiores esclarecimentos junto ao órgão sanitário, no caso a Anvisa. Fabiane Assunção, da TV Jornal. Quantas pessoas em Pernambuco estão hoje internadas com Covid em UTI e têm comorbidades? É possível especificar percentualmente ou em números absolutos o tipo de comorbidade, se cardíaca, se doença renal, se obesidade, etc.? Bom, a gente não tem esse detalhamento sobre as comorbidades das pessoas que estão internadas nesse momento nas UTIs, mas de maneira geral, do total de casos graves confirmados para a Covid-19, que é o que a gente tem hoje internado, porque casos de síndrome respiratória aguda grave passam por internamento, seja em UTI, seja em enfermaria, 40% apresentou na ficha de notificação algum tipo de comorbidade. E no caso dos óbitos, como a gente já falou, esse número ele chega e sobe e chega até 60% dos casos de óbito. E a literatura confirma isso, né? Então, a obesidade, hipertensão, diabetes são os grandes vilões associados aos quadros graves de Covid. Então, por isso que a imunização em pacientes com comorbidade é tão relevante. A última pergunta de hoje é do JC Online. O que dizem as evidências científicas sobre a segurança e eficácia das vacinas contra a Covid-19 em gestantes e mulheres que estão amamentando? Vai lá. Então, essa é uma pergunta relevante também. As grávidas, nós estamos observando nesta segunda onda um comportamento de maior gravidade com as grávidas. Então, idealmente, se o cobertor não fosse tão curto, era para ser incluída já agora todas as grávidas e puérperas, porque elas têm um comportamento de risco. Isso está comprovado. Em relação às vacinas e gravidez, as vacinas de RNA, como a vacina da Pfizer, têm demonstrado a sua segurança na grávida. Então, a gente até pensa que essas primeiras vacinas Pfizer que chegarão, elas poderiam sim ser usadas em grávidas com comorbidade que fazem parte da fase 1. Em relação ao aleitamento materno, também nós temos evidências bastante sólidas com várias vacinas, e não apenas agora com as vacinas de RNA, que a mãe que toma esta vacina, ela passa anticorpos para esse lactente. Então é fundamental continuar a amamentação da mãe que tomou a vacina. Em relação às vacinas AstraZeneca e a Coronavac, pela tecnologia usada, é improvável que ela cause algum mal ao círculo da mãe e do bebê. Então, pelo alto risco, nós recomendamos sim que as grávidas, nesta fase 1, com comorbidade, tomem a primeira vacina possível, ou Pfizer, ou AstraZeneca, ou Coronavac, e na fase 2, que ela chegue logo, que todas as grávidas possam tomar algum imunizante para a Covid. Encerramos mais uma coletiva online do Governo de Pernambuco. A entrevista completa fica disponível no YouTube. Obrigada, boa tarde.